Senhor, queridos irmãos, iremos falar de mais um foco na nossa leitura diária, da nossa lição de adultos, publicadas pela CPAD para este segundo trimestre deste ano de 2023. A lição a qual vamos estudar, a lição maravilhosa, cujo tema central é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição a qual iremos estudar durante esta semana é a lição 7, cujo tema é o relacionamento entre nora e sogra. A leitura diária, como eu tenho sempre falado para os irmãos, tem uma leitura diária na nossa lição. E de segunda a sábado tem o texto e tem um tema para nós estarmos lendo, e fazendo assim como, vamos dizer assim, um devocional. O tema da nossa leitura diária é a disciplina de Deus para com o seu povo. O texto se encontra em Levítico, capítulo 26, verso 18 ao 20, que nos diz assim: E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. Irmãos, veja aqui o que Deus iria fazer com o povo por causa do pecado. Nós vemos aqui, irmão, a disciplina de Deus para com o seu povo que se rebelou contra ele. Deus, irmão, ele é amor, mas também ele é justiça. Nós vemos aqui no texto de Levítico, capítulo 26, do verso 18 ao 20, que o Senhor disse assim para ele: porém, se nem assim vocês me obedeceram. Então, Deus tinha mandado o castigo, Deus tinha falado com o povo, mas mesmo assim o povo não obedeceu, mas continuaram a pecar. E da mesma forma, o Senhor tem falado, o Senhor tem dito para o povo, mas mesmo assim, irmão, muitos continuam a pecar. O que Deus ia fazer com o povo de Israel naquele tempo, Deus ia mandar um castigo 7 vezes pior do que ele tinha mandado. O Senhor disse: olha, eu acabarei com o seu poder, de que vocês se orgulham. O povo se orgulhava, irmão, por ser poderoso, mas aquele povo, ele era poderoso por causa de Deus. Era Deus que ia na frente, era Deus que dava força àquele povo, era Deus que derrubava os seus inimigos para que o povo vencesse, para que o povo continuasse. Mas aquele povo, irmão, eles começaram a se orgulhar. E não é diferente nos dias atuais. Muitos se orgulham, por às vezes ter uma posição social, e às vezes ser mais bem de vida do que a outra pessoa. Quem somos nós, irmão, para nos orgulhar? Nós somos apenas pó, cinza e barro. E nós todos temos o mesmo destino, que é o quê? A morte. Mas com uma diferença. O justo, ele morre, mas ele vai para um lugar de descanso eterno, um lugar que está preparado para aqueles que morrerem em Cristo. Então esse povo, eles se orgulharam. Aí Deus disse: olha, eu não vou mandar chuva e
o chão de vocês ficará duro como ferro. Não adiantará nada se vocês trabalhar e se cansarem, porque os seus campos não vão produzir as colheitas. E as vossas árvores não darão frutos. Veja, irmão, o castigo de Deus para aquele povo. Se os israelitas obedecessem, irmão, haveria paz na terra. Da mesma forma, irmão, hoje, né, se o povo obedecesse, haveria paz na terra. As pessoas, elas procuram uma paz, né, uma falsa paz. Mas quem dá a verdadeira paz, irmão, para nós é o Senhor Jesus. Veja, irmão, do contrário, o desastre se seguiria. Se o povo não obedecesse, o desastre ia se seguir. Deus, Ele usou as consequências do pecado para o quê? Para conduzi-los ao arrependimento. E não diferente de hoje, irmãos, né? Não diferente de hoje, Deus, Ele usa, né, as consequências do pecado para conduzir as pessoas ao arrependimento. Mas as pessoas não querem abrir os olhos, as pessoas não querem abrir os seus ouvidos, né? Eles não querem dar atenção à voz do Senhor. Eles não se voltam para o Senhor, irmão. Eles se voltam para o pecado. Eles não querem se arrepender. Deus está, irmão, dando uma chance. Deus está mostrando através das consequências, irmão. Mas o povo, ele não quer ouvir, né? E hoje, nem sempre as consequências do pecado são tão aparentes. As calamidades podem resultar de nossa própria desobediência, irmão. Aí as pessoas, mas por que Deus, que diz que é um Deus amoroso, um Deus bom, e deixa permitir essas coisas? Por causa da desobediência, por causa do pecado. Aí vem a consequência, irmão. Então, do pecado de outra pessoa, de um desastre natural. Nós vimos que, né, as calamidades, elas resultam disso aí, né, do pecado de uma pessoa ou através de um desastre natural. Então, porque nem sempre sabemos o motivo, nós devemos examinar o nosso coração se realmente temos certeza, irmão, de estarmos realmente em paz com Deus. Eu pergunto a você, como você está diante de Deus? Irmãos, veja só, o Espírito Santo, ele vai revelar as áreas com que você precisa lidar, com que você precisa, aleluia, vamos dizer assim, consertar, aleluia, endireitar. Então, uma vez que a calamidade nem sempre é o resultado de atitudes erradas, mas nós devemos nos guardar de assumir ou aceitar a culpa por cada tragédia que nós enfrentamos. Às vezes enfrentamos coisas, irmão, que às vezes nós ficamos sem saber, né, o que está acontecendo. Mas Deus sabe por quê. Então a culpa indevida é uma das armas favoritas do inimigo das nossas almas, de Satanás, contra nós, irmãos. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos estar atentos, né, para a voz do Senhor. Então veja, as consequências de andarem em desacordo com a lei do Senhor serão o quê? O Senhor disse o quê? Né, que ia mandar enfermidade no versículo 16 de Levítico, capítulo 26. Veja só o que o Senhor diz. Né? Então eu também vos farei isto, porei sobre vós o terror. Né? Então Deus ia mandar o quê? Enfermidades, irmãos, sobre o povo, né? Sobre aquele povo que estava desobediente. Aí ia Deus mandar o quê? Tisica e febre ardente diante do povo. Também Deus ia mandar o quê? Fome
no versículo 16 e 26, né, Deus ia mandar a fome sobre aquele povo. Veja só, versículo 26. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno e torna-se-vosão o vosso pão por peso. E comereis, mas não vos fartareis. Veja só, Deus ia mandar a fome. Deus também ia mandar a praga no verso 21, a peste. Nós vamos ver lá no verso 26 de Levítico capítulo 26. E Deus também ia mandar a guerra, a opressão e o inimigo, no versículo 17. Também Deus ia mandar, irmão, a devastação, do verso 30 ao 33. E também Deus ia mandar o terror e o cativeiro, no verso 33, que nos diz assim, ó, e vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desterradas, né? Desertas. Veja só, irmão, Deus, né, iria mandar as consequências por causa da desobediência do povo. Então, que nós venhamos, irmãos, obedecer ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, porque Ele, irmão, Ele é um Deus zeloso, Ele zela pela sua palavra. Então, Deus, nós vemos que Deus disciplina, né, o povo de Israel por causa da desobediência. Então, precisamos obedecer a voz do Senhor. Fique com essa palavra, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém? A árvore cheia de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra